Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Gratidão pela oportunidade. Vou ler o Bhagavad Gita, capítulo 18, conclusão, a perfeição da renúncia. Verso 9. Ó Arjuna, quando alguém executa seu dever prescrito só porque deve ser feito e renuncia a toda associação material e a todo apego ao fruto, diz-se que sua renúncia está no modo da bondade. Verso 10. O renunciante inteligente, situado no modo da bondade, que não detesta o trabalho inauspicioso, nem se apega ao trabalho auspicioso, não tem nenhuma dúvida sobre o trabalho. Repetindo, verso 9. Ó Arjuna, quando alguém executa seu dever prescrito só porque deve ser feito, e renuncia a toda associação material e a todo o apego ao fruto, diz-se que sua renúncia está no modo da bondade. Verso 10. O renunciante inteligente, situado no modo da bondade, que não detesta o trabalho inauspicioso, nem se apega ao trabalho auspicioso, não tem nenhuma dúvida sobre o trabalho. Gratidão, Hare Krishna. Hare Krishna. Gratidão, Vera. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya. Venam Jala Shalakaya. Chakshuru Militayana. Tajmahi Shri Yave Namaha. Hare Krishna. Nesses versos, tem um conceito que hoje em dia é muito difundido, né? Tem alguns conceitos nas escrituras que eles fazem uma releitura e colocam de modo mais fácil para a gente entender e para a gente assimilar. Que não sei se vocês já ouviram, né? Tem bastante, o pessoal fala bastante do agora, né? De você estar no agora, de você estar presente com interesse no momento, e a sua mente está focada, né? Então, a mente, quando ela vai para o passado, ela está focada na morte, né? Porque o passado, ele é estéril, ele é como se fosse a morte. Então, ela fica tamásica, ela fica depressiva, né? Ela fica inoperante, assim, paralisada. Então, é como se a gente tivesse ligado mesmo na falta de vitalidade, né? Porque o passado, ele não tem vitalidade. Então, a gente fica denso. Então, quando a gente está apegado a essa condição de passado, alguma situação, a gente está meio que paralisado, a gente não está vivendo uma vida plena. Quando a gente está focado no futuro, a gente está focado numa ilusão, porque o futuro ele ainda não aconteceu, a gente não tem controle sobre o futuro, então a nossa mente fica rasgada, ela fica ansiosa, ela fica tentando controlar uma coisa que é incontrolável. Então, a gente está, nos ambos os estados, nós estamos em estados de sofrimento da mente. Então, a gente tem que renunciar esse controle do futuro e esse apego do passado. A gente tem que, o ideal é a gente estar no presente, né, no estado presente, no estado inteiro, né, que falam que é o estado com presença. Esse estado inteiro, ele é real, ele é que é o momento presente, né? Então, a gente está no modo da bondade nesse estado. Então, é muito importante a gente, meio que, no começo, né, a gente tem que fazer de modo funcional mesmo, a gente tem que observar nossa mente e tentar sempre trazer ela, é igual quando a gente faz uma Mahamantra. Quando a gente faz uma Mahamantra, a gente fala, se mantenha, né, focado no presente, não no passado e nem no futuro, nem nas coisas que você tem que fazer e nada disso. Então, abrir mão desse controle, né, que a gente
costuma ter, ele é, na verdade, abrir mão dos sofrimentos, né? Então, a gente tem ananda, tem felicidade quando a gente está no presente, quando a gente está aberto para o novo. Quando a gente está no presente, nós somos como um copo vazio. Porque se você enche um copo até a boca, nada cabe mais nele. Você não vai conseguir receber nada de novo. E quando você está aberto para as inúmeras possibilidades maravilhosas que o universo tem, que o divino tem para oferecer para você, você está como um copo vazio. Então, quando você não está penetrante, não está tentando controlar, você dá espaço para esse fluxo abundante, que pode ser maravilhoso, que pode ser tão divino e te surpreender, né? Porque as surpresas que fazem a gente feliz, assim, e geralmente, como a gente é muito surpreendido, né? Às vezes nós somos surpreendidos com coisas desagradáveis, a gente fica preso naquele evento e não consegue, e a nossa mente fica medrosa, né? A gente ok, a gente tem que ter amorosidade com a gente, entender que acontece isso, né? Por medo de sofrer, a gente fica apegado e tentando controlar, mas a gente, na verdade, não consegue controlar. Então, a gente tem que soltar e estar aberto para as coisas que a gente pode receber. Então, quando a gente está muito penetrante, muito controlador, a gente não consegue se abrir para as abundâncias que a gente pode receber do divino, né? E como nós temos crenças muito limitantes, às vezes a gente não pode nem pensar que a gente pode receber coisas assim incríveis, maravilhosas, porque Deus, ele é abundante em todas as instâncias dele, ele é muito auspicioso, e a existência é muito benevolente, muito mais benevolente do que o contrário, porque a gente está aqui, a gente sabe que o nosso oxigênio não vai acabar, que a gente tem possibilidades de, sabe, realizar, e às vezes por medo a gente se paralisa e fica nesses dois estados, que é o passado e o futuro, e isso faz com que a gente não receba esses fluxos de abundância que, como seres divinos, nós merecemos. Então, mesmo estando na simulação, a gente está fazendo um caminho para a transcendência, mas esse caminho pode ser muito auspicioso e muito florido. Então, quando a gente está aqui no sadhana, a gente se conecta com a consciência e isso pode nos trazer um benefício maravilhoso. Então, vamos nos manter no presente e vamos na verdade, vamos dar um voto de confiança na existência, né? Porque quando a gente está no presente, é nesse momento que a gente cocria, é nesse momento que a gente cocria a nossa felicidade. Se a gente se prende ao passado ou ao futuro, a gente, na verdade, limita a nossa felicidade. Então, vamos tentar, né, ser esse ser mais livre, como uma criança. As crianças, elas são livres, elas não esperam, elas se surpreendem, elas se alegram a todo momento. Então, tem uma moça até no YouTube que eu sigo que ela fala um mantra, assim, tipo, vida me surpreenda. Tipo, ela fala toda hora isso, vida me surpreenda. Porque ela está sem controle, né? Ela está sem medo e aberta para receber todas as bênçãos que a vida tem. E são muitas. Então, vamos entrar nesse fluxo de abundância e acreditar e confiar na existência e para receber nesses frutos maravilhosos de abundância que estão para nós. Ok? Namastê, Hare Krishna. Gratidão pela oportunidade. Acho que o Prabhu, se ele puder falar alguma coisa sobre o eclipse agora. Prabhu, você está aí? Hare Krishna. Hare Krishna. Obrigado. Obrigado, Somini, pelas orientações aí, muito boas para o nosso desenvolvimento também, né, para o nosso crescimento. E a verdade
o que faz a vida, o que dá prazer à vida são as surpresas, né? Inclusive, quando a gente, né, quando nós pensamos na pessoa Deus, né, que é um assunto, né, não é um assunto que a gente comenta aqui, nós lidamos com esse assunto mais especificamente na nossa sala de estudos, né, que é a sala do tratado, mas imagina ser a pessoa Deus, onisciente, sabedor de tudo, de todos os momentos. Que surpresa essa pessoa teria? Qual é o prazer da existência dessa pessoa? Uma das curiosidades, né, que a gente tem que colocar na nossa pauta, porque nós impomos a ele a obrigação de ser onisciente e tiramos dele o prazer da surpresa de existir. De certa forma, é uma imposição um pouco até, vamos dizer assim, até cruel, né, para um ser, mesmo que seja Deus. Né, a obrigação de ser onisciente e saber de tudo. Onde fica o prazer de viver? A surpresa, o prazer de ser surpreendido. Ontem eu vi um vídeo de um bebê de 2 meses que falou boa noite. A mãe gravou. Ela ficou falando boa noite e o bebê respondeu boa noite. 2 meses de vida. E aquilo foi surpreendente, né? Para todo mundo que assiste o vídeo é surpreendente. Então é gostoso. O impacto do prazer, da felicidade de ver uma cena dessa, que é absolutamente fora do normal, é uma surpresa que dá substância de prazer. E nós temos esses pequenos prazeres da surpresa, porque nós não temos o dom da onisciência, mais pobrezinho de Deus, né? Foi castigado com o dom da onisciência. Então ele não tem surpresas. Será que é assim mesmo? Né? Será que procede? É assim mesmo? Será que em todos os níveis é assim mesmo? Então esse conceito da surpresa como fonte de prazer da existência é essencial para qualquer um que deseja aprender a amar a pessoa suprema. Então, alguns ajustes são necessários, mas só deixei aí uma pulguinha atrás da orelha, né, uma curiosidade, quem sabe, né, haja interesses, e os interesses, né, levam o ser à busca do conhecimento. Mas o tema de amanhã, que é o eclipse, não é, que é um tema da surpresa, né? Por que há os eclipses? Por que, se você fosse Deus, por que você faria isso? Você não tem uma coisa mais, sei lá, assim, importante para fazer do que ficar fazendo os eclipses, criando esse, né, problema? Por que você faria o eclipse? Se você fosse um projetor, né, um engenheiro, e você estivesse criando o sistema solar, projetando a métrica, a linha tênue da matemática que mantém a gravidade em funcionamento, e você gerasse dentro desse sistema orquestrado, dentro dessa logística, né, dessa máquina, que é como um relógio suíço, né, aquelas pecinhas que funcionam assim e tal. Por que você faria eclipses? Por que você colocaria esse princípio dentro do processo? Né? Eu não sei se, né, assim, mas aqueles que quiserem ficar depois nós concluímos o sadhana aqui, para não prender o pessoal que precisa sair, vou colocar um vídeo, tá, que fala, só para vocês verem a curiosidade que se nós pegamos a distância da Terra para a Lua, pegamos 108 luas, colocamos uma atrás da outra, dá exatamente a distância entre a Terra e a Lua. E se nós pegarmos 108 sóis e colocarmos um ao ladinho do outro, o diâmetro de cada sol, repetido 108 vezes, dá exatamente a distância do Sol até a Terra. Né? Que curioso, né? E a 108 com 108 dá 316. Isso. Que é muito próximo do Pi, né? Que é a linha tênue que sustenta toda a matemática da criação. E os eclipses, né? Essa função dos eclipses. Que tipo de matemática envolvida está relacionada com os eclipses? O eclipse, ele é uma função metafísica que tem, principalmente para aqueles que não têm
a definições metafísicas para pressionar os seres que não têm interesses metafísicos nessa dimensão metafísica. Todos nós temos karmas, né? Esses karmas, eles são necessariamente utilizados como recurso necessário para impulsionar, né, os seres a crescer. Infelizmente, nós crescemos, nós evoluímos quando somos sacudidas ou quando estamos diante de uma situação de perplexidade. Nosso hábito de cultivar conhecimento acerca do Supremo é muito tênue, lento e indisposto. Isso se deve à nossa avareza, porque a nossa parte superior, enquanto seres, é a nossa inteligência. E nós utilizamos a nossa inteligência para funções pragmáticas, para o básico, da sobrevivência e das nossas distrações pessoais. Então, só por muita pressão, nós decidimos oferecer aquilo que é de melhor que nós temos para, né, o princípio superior, que é o Criador, e a nossa inteligência. Então, o eclipse que significa quando a escuridão cobre a luz, né? E nesse caso, nós, seres humanos, nós ficamos parcialmente obscurecidos e a nossa parte escura, os aspectos escuros da nossa existência, vêm à tona. E nesse momento é onde nós nos deparamos com aquilo que tem de mais tenebroso nas nossas existências em termos coletivos. Por isso, o eclipse nos coloca diante da sujeira embaixo do tapete, do porão, né, que está fechado há muitos anos. Então, ele necessariamente nos obriga a rever a nossa condição avara de existência. Isso significa o quê? Que alguns karmas negativos, alguns chamados ugra karmas, que são karmas que vêm do escuro profundo, sobem à tona e nos abalam, né? Então, essa é a função do eclipse do ponto de vista metafísico. Do ponto de vista biológico, é um espetáculo maravilhoso, lindo, encantador. Entretanto, do ponto de vista metafísico, tem essa função de mexer nas bases, né, daquilo que já está há muito tempo esquecido, de uma dívida antiga, mas que vem à tona nesses momentos. Agora, se você está consciente da sua responsabilidade existencial de dedicar a sua melhor parte de si, que é a sua inteligência, para cultivar o conhecimento que justifica o ato do porquê existir e metabolizar ou entender o Criador e a sua função dentro da criação, então você é uma das pessoas que eventualmente será anistiada desse processo, tá? Exatamente pelo fato de que o simples ato de nós sermos cooperativos, né, com o processo de aprendizagem nos coloca numa condição de seres pacíficos. Não necessariamente não é obrigado, o universo, a criação, não é obrigado a mostrar a nós uma varinha, como uma mãe furiosa, que precisa mostrar uma vara para a criança ir para a escola, ou fazer o dever, ou tomar o banho, escovar os dentes. Então, quando uma criança é cooperativa e gentil, não há necessidade de uma mãe furiosa, Durga, né? Quando a criança é rebelde, orgulhosa, temperamental, dominadora e tirânica, uma mãe sem uma vara é um refém num cativeiro. Tá? Então, o Criador não é ingênuo. Nós somos almas que temos uma tendência, de certa forma, resistente. Então, a natureza material, que é uma varinha nas mãos, está sempre predisposta a nos educar. E os eclipses demonstram que a nossa condição escura não é um segredo para o Supremo. Tá? Nós podemos esquecer, nós podemos fingir que não existe, mas a criação é bastante racional e precisa. Então nós já esquecemos as nossas partes escuras. Porém, o algoritmo, que é um processo inteligente da criação, é bastante preciso em relação a isso, tá? Então o que nós fazemos para corrigir a nossa tendência a sermos autodestrutivos e prejudiciais a nós mesmas e à existência, à humanidade ao nosso redor? Nós precisamos conscientemente nos predispor a aprender o sentido de existir e fazer as pazes com o nosso karma. Isso significa que nós oferecemos a nossa melhor parte ao Senhor, que oferece o melhor de si, que é a nossa inteligência, para aprender sobre o sentido da vida,
cultivando conhecimento e purificação da nossa existência. Esse ato é um ato inteligente, estratégico, pacificador, diplomático e evoluído, porque aqueles que são inteligentes e têm uma relação amistosa com o governo andam livremente nas ruas. Aqueles que são rebeldes, contrários ao governo e agridem a sociedade, eventualmente ficam presos, né? São os criminosos. A liberdade tem um preço, né? E a diplomacia da boa relação social é necessário para se manter a liberdade. Semelhantemente, para nós nos livrarmos dessa condição de prisioneiros no ciclo do samsara, nós temos ser inteligentes, diplomáticos, proativos, cooperativos e socialmente aceitos. O que quer dizer pessoas sóbrias, conscientes, predispostas a aprender sobre o Criador e o porquê há a criação. Então, mantenham-se fazendo o sadhana e aprendendo constantemente que todas as leis que são restritivas e que são destinadas a punir aqueles que são infratores não alcançam vocês, não nos alcançam. Simplesmente porque nós somos partes do programa de cooperação. Mas a nossa tendência à avareza, à letargia, à procrastinação, aos truques, naturalmente nos coloca disponíveis para sermos corrigidas. Ou nós nos corrigimos, ou nós transferimos a responsabilidade de sermos corrigidas para outros. E isso é um grande problema. Porque nós sabemos ser coniventes e compassivos conosco. Mas nós não podemos garantir que o algoritmo, né, que é o aspecto da criação, terá essa ação em relação a nós. Então é melhor nós assumirmos a responsabilidade da nossa autocorreção, da nossa autodisciplina, da nossa autoeducação, a que transferir isso para a criação. Tá? Então isso é uma das funções do eclipse, nos tornar conscientes de que nós precisamos colocar luz na escuridão. E para finalizar aqui então a fala, certa vez, o professor Carl Jung, né, o psicólogo Jung, ele foi convidado, ele era astrólogo, o Carl Jung, né, ele era astrólogo védico, inclusive, ele era estudante de astrologia védica. E ele se comunicava com os rishis, os sábios indianos. E tem muitas cartas dele, trocando informações com os astrólogos védicos da Índia, né, cartas do professor Carl Jung. E muitos dos conceitos da psicologia do Jung, ele aprendeu com os rishis védicos, os sábios védicos. Então, certa vez, ele foi convidado para participar de uma conferência sobre iluminação. Né? Sobre iluminação. E ele, nessa conferência sobre iluminação, ele fez um comentário, ele fez uma observação que é pertinente, é uma observação védica. Ele diz que aqueles que são iluminados são aqueles capazes de enxergar na escuridão. Então, aqueles que olham para a sua própria escuridão com coragem para iluminar aquele local escuro são os iluminados. Aqueles que se sentam olhando para uma luz e ficam cegos de orgulho, se auto-adorando, se entendendo como seres especiais, presentes de Deus para a humanidade, esses são cegos. Aqueles que enxergam o escuro é que são os iluminados. Então, nós temos que ter essa coragem de olhar na nossa escuridão e colocar luz ali. Isso é se iluminar. Muito bem. Então, eu vou parar por aqui. Né? Mais uma vez, muito obrigado pela associação de vocês, pela companhia de todos vocês. Almas que buscam sinceramente evoluir, aprender, que se esforçam nesse caminho. Então, nós nos fortalecemos uns aos outros, né? Assim, fazendo esse caminho juntos. E cada dia é um dia muito importante, porque a cada dia há um novo passo, né, na direção da nossa saída do ciclo dos repetidos nascimentos e mortes, tá? Essa é uma definição disponível para todos aqueles que aceitam o processo de reforma íntima e também admitem para si o seu destino final, que é a ascensão e a liberação do ciclo do samsara, chamado mundo material. Muito bem, obrigado mais uma vez. Namastê, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, auspicioso libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.